Olá, tudo bem com vocês? Muitas vezes nós nos deparamos em situações no laboratório onde nós temos um conjunto de macromoléculas que tem diferentes características, especialmente em relação ao tamanho. E por algum motivo, por alguma necessidade para melhor conhecer essas moléculas, para melhor analisar as mesmas, ou mais ainda, para melhor utilizá-las com interesse biotecnológico, eu preciso organizá-las dessa maneira. Mas não é algo tão simples como fazer uma catação manual e separar as moléculas maiores aqui e as moléculas menores nessa outra posição. Eu devo utilizar técnicas laboratoriais para que isso possa ser realizado. Vamos conhecer como nós podemos utilizar a eletroforese de ácidos nucleicos para separar fragmentos de DNA com tamanhos diferentes? Vamos lá? A primeira pergunta que nós devemos fazer é o que queremos com essa separação. Por que nós queremos separar moléculas? Nós podemos ter basicamente dois intuitos. O primeiro deles é um intuito analítico, ou seja, eu quero conhecer a abundância de uma determinada molécula numa solução, eu quero conhecer o tamanho dela, eu quero saber se ela está presente ou se ela não está presente. Eu posso aplicar isso nos campos do diagnóstico, de pesquisa básica e de outras áreas relacionadas, porque o meu objetivo é analisar, por isso é o objetivo analítico. Eu quero separar com o intuito de saber a existência e compreender mais sobre a característica daquela nossa solução e das moléculas que as constituem. Mas, entretanto, eu posso ter um objetivo preparativo, ou seja, eu não quero somente saber se uma determinada banda, ou seja, se eu tenho um determinado fragmento de DNA em uma amostra. Eu quero saber qual a quantidade do mesmo, porque eu necessito de uma grande escala. Eu quero separá-lo dos demais fragmentos, obtê-lo, purificá-lo e aí sim utilizá-lo para outros fins, seja um fim de interesse biotecnológico, seja um fim, por exemplo, de uma produção de uma vacina, como hoje muito tem sido planejado com vacinas de RNA mensageiro, ou outros interesses que envolvam uma necessidade de grande quantidade deste material. E essa separação ela é realizada como? Oferecendo uma barreira que gere algum tipo de deslocamento diferencial. Ou seja, eu preciso utilizar uma estratégia tal na qual moléculas pequenas migrem com velocidade distinta de moléculas grandes e que haja uma proporcionalidade entre essa diferença de migração, para que, finalmente, eu possa realizar uma separação que seja distinta entre esses dois tipos de moléculas e me permita encontrar alguma delas. E como eu posso oferecer uma barreira, vamos imaginar que eu tenho esse cenário aqui, um conjuntinho de pinos os quais eu quero utilizar aqui para separar aqueles nossos dois fragmentos lá do slide inicial. Esses pinos, como vocês podem perceber, eles estão distribuídos aqui de maneira relativamente homogênea e o meu objetivo é que este meu fragmento que está aqui deste lado, ou laranja ou verde, cheguem no meu outro lado após um determinado período de tempo. Nós iniciarmos esse processo com o fragmento verde, vocês podem perceber que ele passa diretamente. Agora o fragmento laranja, ele não consegue realizar essa passagem da mesma forma. Percebam agora que se eu iniciar a minha eletroforese simultaneamente, e não de maneira individual com o fragmento verde ou com o fragmento laranja, e interromper a mesma em um determinado momento, ou seja, eu não dou o tempo suficiente para que todos os fragmentos cheguem ao destino final, eu paro isso no meio do caminho, dado que o meu fragmento laranja ele é mais lento, ele não vai avançar muito dentro dessa nossa barreira de pinos. Já o fragmento verde, como vocês podem observar aqui nesta posição, ele é pequeno. Por ser pequeno, ele consegue avançar mais rapidamente, a sua velocidade de migração é maior. Sendo velocidade maior, ele chegará em um ponto mais distante. Ao interrompermos durante esse processo de migração a nossa movimentação frente a essa barreira, que oferece uma resistência, nós teremos uma situação tal que o fragmento aqui maior não terá migrado tanto e o fragmento menor terá migrado mais. Dentro deste contexto, nós conseguimos separar esses dois fragmentos aqui em função dessa presença da matriz, que ofereceu uma migração diferencial entre eles.
Então, se nós fizermos uma definição de livro didático ali para a nossa eletroforese, ela nada mais é que a migração de espécies carregadas eletricamente quando submetidas a um campo elétrico. O que eu preciso? Eu preciso de uma carga nessa minha molécula. E eu preciso oferecer um campo elétrico, uma diferença de potencial, para que ocorra essa migração. Assim sendo, eu tenho que levar em consideração algumas características dessa nossa molécula. Sendo a mais importante delas a mobilidade, que nada mais é que a relação massa-carga. Então, se nós pensarmos, nós temos que levar em consideração o coeficiente de atrito dessa nossa molécula, que ele vai ser diretamente proporcional ao tamanho da mesma. Se eu tenho uma molécula maior, ela vai gerar mais arrasto, mais atrito nessa movimentação. Se eu tenho uma molécula menor, ela gera menos atrito, menos arrasto. Se por acaso eu tenho aqui o meu Q, que é a carga dela, eu preciso saber a minha relação de quantidade de carga por quantidade de arrasto que essa minha molécula provê. E como será que são distribuídas as cargas nos ácidos nucleicos? E no final das contas, nós teremos a separação de moléculas, dada essa diferença de mobilidade entre as mesmas. Mas como será que essa relação de carga está presente nos ácidos nucleicos? Será que eles apresentam carga? Nós devemos lembrar que eles têm aqui no seu esqueleto de fosfato um hidrogênio que pode se liberar na forma de próton, dado que o nosso ácido desoxirribonucleico, ou mesmo o ácido ribonucleico, quando em solução aquosa, ele vai liberar um H+, ou seja, ele vai liberar um próton nessa solução aquosa. A liberação do próton, como vocês podem observar aqui, ela deixa o nosso ácido nucleico com carga negativa. E mais importante do que isso, esta carga negativa, percebam, ela é homogênea em todo o nosso ácido. Por quê? Porque a cada nucleotídeo eu tenho uma carga negativa. Se eu aumentar em 100 nucleotídeos, eu aumentarei em 100 o número de cargas disponíveis. Logo, eu tenho uma homogeneização dessa carga e o que vai variar é única e exclusivamente a minha relação do arrasto ali da minha molécula na minha solução. Pensando numa eletroforese, para entendermos a necessidade de uma matriz, nós devemos levar em consideração que, se por acaso eu não tivesse essa matriz, eu não oferecesse uma barreira que levasse a uma migração diferencial, a consequência seria mais ou menos essa. Imagine aqui que eu tenho uma solução contendo amostras de DNA, de ácido desoxirribonucleico, de diversos tamanhos. Essa solução, por estar em uma solução aquosa, ela está carregada negativamente, esse meu soluto ali presente, o meu ácido desoxirribonucleico, ele está negativo. Logo, a tendência dele será fugir do nosso polo negativo, que está aqui indicado, e migrar para o nosso polo positivo. Logo, eu vou iniciar o meu processo de eletroforese aplicando essa diferença de potencial. Como eu não tenho uma barreira física aqui, eu não tenho uma barreira que vai gerar uma migração diferencial, todas as moléculas vão ser arrastadas de maneira igual, o que vai acontecer quando eu realizar essa minha eletroforese, como vocês podem perceber, eu chegarei aqui no final com todas as moléculas juntas. Eu não tive separação durante esse processo. Assim sendo, a matriz se mostra imprescindível no processo de separação de ácidos nucleicos. Se eu realizar o mesmo experimento da mesma maneira, só que agora aplicando, ou seja, produzindo uma matriz que gera uma migração diferencial entre moléculas com tamanhos diferentes, o que nós vamos observar? Primeiramente, a mesma regra. O meu ácido desoxirribonucleico que está nessa posição, ele liberará o próton em solução. Ao liberar o próton em solução, ele se torna negativo. Tornando-se negativo, ele vai fugir do meu polo negativo e migrar para o meu polo positivo. Assim sendo, quando eu iniciar o meu processo de eletroforese, eu vou ter uma situação como essa aqui embaixo, onde eu vou ter uma separação com fragmentos maiores migrando mais lentamente e ficando mais aqui no início da nossa eletroforese, e fragmentos menores migrando mais rapidamente, chegando ao final da nossa eletroforese mais rapidamente. Cabe salientar que, se por acaso eu deixar essa eletroforese ocorrer por tempo suficiente, ou seja, deixar o gel correr, este fragmento grande eventualmente também vai cair aqui, também vai chegar no nosso final do gel.
Por isso que eu nunca vou correr a minha eletroforese até o seu fim propriamente dito. Eu irei interromper a mesma em um determinado momento quando eu obtive a separação desejada, a minha separação necessária para a realização e a aplicação da técnica de interesse. Logo, nós já temos basicamente 3 verdades aqui acerca da nossa eletroforese. Moléculas maiores migram mais lentamente, moléculas menores migram mais rapidamente. E nós devemos interromper a nossa eletroforese antes deste final absoluto, onde todas as moléculas chegam ao nosso destino. Eu preciso interromper isso antes para que, justamente, eu apresente uma separação entre esses meus fragmentos. Se nós observarmos o resultado de uma eletroforese de ácidos nucleicos, por exemplo, nós teremos uma situação onde eu tenho fragmentos maiores, esse aqui com mais de 260 pares de base, eles estão mais próximos aqui do início da nossa eletroforese, onde eu comecei a mesma, nossa largada. Fragmentos menores, eles vão mais rapidamente migrar por esse nosso gel e eles chegarão aqui mais distantes, ou seja, eu em um determinado momento durante a minha eletroforese, se eu paro antes do final, eu terei fragmentos menores percorrendo mais caminho no meu gel e fragmentos maiores percorrendo um caminho menor no meu gel. E quais são as matrizes que eu posso utilizar? Eu posso trabalhar com papel filtro, com amido, acetato de celulose, silica gel, existem diversas matrizes. Mas as mais úteis e as mais aplicadas na biologia molecular para a separação de ácidos nucleicos são variações de matrizes de poliacrilamida ou de agarose. São as duas principalmente utilizadas. E o objetivo nada mais é que oferecer um desafio para essas nossas moléculas. Se eu pegar uma brincadeira dessas aqui, por exemplo, onde eu ofereço fios e neste corredor pessoas têm que passar, e eu soltar uma criança aqui, ela vai conseguir percorrer muito mais rapidamente isto por precisar desviar menos dessa nossa matriz. Adultos, por exemplo, como esses aqui, já terão mais dificuldade, chegarão no final também, mas irão percorrer o caminho em menor velocidade, e é justamente esse o princípio de separação da nossa eletroforese. Comparando as nossas diferentes matrizes aqui, a agarose ela é derivada aqui do agar, que vem lá de algas rodófitas. É uma mistura de agarose e agaropectina, como nós podemos ver aqui do lado. Ela é insolúvel em água fria, mas quando ela vai absorver muita água durante o processo de aquecimento, ela vai expandir em grande quantidade, absorvendo essa água, se tornando um gel sólido e estável à temperatura ambiente. Ou seja, se eu não aquecer novamente este meu gel, ele vai se manter como uma matriz estável. Eu posso aquecer até um determinado ponto. Se eu passar desse limite, a tendência é que ocorrerá um derretimento dessa minha agarose. Ele é atóxico também. Se por acaso vocês forem em uma loja de produtos japoneses onde existe uma tradição maior, vocês vão encontrar pequenas balinhas de agarose que vocês podem consumir, ou balinhas de agar, no caso, sem essa purificação que a nossa agarose tem. E ela é ótima para a utilização com DNA principalmente, mas também RNA. Já para proteínas, ela é um pouco menos utilizada e nós iremos abordar em outro vídeo como é feita uma eletroforese de proteínas. Ela ainda assim é utilizada para proteínas, mas muito mais dentro de um contexto de eletroforese nativa, onde eu quero observar e conhecer a migração de uma determinada molécula de proteína sem alterar as suas propriedades estruturais. Ao contrário da nossa agarose, a poliacrilamida ela é uma matriz que exige a catálise de uma reação química. Ou seja, eu tenho aqui alguns monômeros de acrilamida, alguns pedacinhos, dessa nossa molécula que vai formar a matriz, que eu vou unir com bisacrilamida. E na presença de um iniciador de cadeia, que é o TMED, e um catalisador, que é o persulfato, usualmente persulfato de amônio, nós teremos uma situação tal onde eu formo grandes cadeias de poliacrilamida, onde nós temos os nossos monômeros, aqui eu tenho um monômero, aqui eu tenho outro monômero nesta primeira cadeia iniciada. A bisacrilamida que está aqui, ela forma uma ponte entre essas nossas duas cadeias. E aqui eu tenho outra cadeia, onde eu tenho um monômero aqui de acrilamida, a nossa bisacrilamida que está ligando essas duas cadeias, e novamente outro monômero aqui de acrilamida. Assim sendo, eu preciso realizar uma reação química para a produção da minha matriz. Ao contrário da agarose, que eu basta aquecer e esfriar, onde eu tenho a minha matriz já produzida.
O fato de nós termos aqui justamente essa divisão e a presença de ligações cruzadas entre as nossas cadeias fazem com que esse seja um dos parâmetros a ser alterados durante a produção das nossas matrizes. Eu posso trabalhar com proporções maiores de acrilamida para bisacrilamida ou proporções menores de acrilamida para bisacrilamida. O que vai acontecer? Eu vou variar, por exemplo, o tamanho dessas minhas cadeias, a quantidade de pontos cruzados, ou seja, eu refino como eu faço a separação dessas nossas moléculas. Usualmente, se eu faço mais dessas ligações cruzadas que a bisacrilamida está realizando aqui, eu vou tender a fazer uma malha mais fechada. Se eu faço menos, eu faço uma malha mais aberta. Mas eu também posso variar justamente a concentração de ambos os elementos, o que vai deixar essa malha também mais aberta e mais fechada, e aí eu preciso otimizar para determinado experimento que eu vá realizar. Algumas relações interessantes é que este gel, essa nossa matriz produzida a partir da poliacrilamida, ela tem uma elasticidade muito alta. Ou seja, é mais difícil eu romper isso manipulando acidentalmente no laboratório. Mas também nós temos um problema gravíssimo que os monômeros, ou seja, tanto a acrilamida quanto a bisacrilamida, são altamente tóxicos ao ser humano. Logo, devem ser manipulados quando na sua forma pó, com extremo cuidado. E aqui nós temos também esses outros dois elementos extremamente importantes, que são o persulfato, que, como eu já mencionei, é um catalisador, e o TMED, que é um iniciador, ou seja, ele que vai dar início à cadeia, ele que começa mesmo, e o persulfato catalisa o processo de adição de novos monômeros. Qual o problema com o persulfato? Quase que nenhum. Qual o problema com o TMED? Ele é absolutamente tóxico e muito volátil, além de ter um cheiro completamente desagradável. Então, o gel de acrilamida, ele já é bem mais complicado de ser produzido, porque você precisa controlar uma reação química e seus diversos parâmetros, ele leva mais tempo de sua produção, ele também tem uma maior elasticidade, mas, no final das contas, para moléculas de DNA, é muito mais utilizado o nosso gel de agarose anteriormente apresentado. Mas nós devemos sempre lembrar quais são os nossos objetivos, porque, dado essa flexibilidade maior que essas combinações de acrilamida e bisacrilamida têm e as propriedades da poliacrilamida, nós conseguimos separar muito melhor fragmentos menores, com uma menor diferença de tamanho entre eles. Assim sendo, eu vou usar a agarose quando eu quero separar fragmentos que tenham um tamanho maior. Eu vou usar a poliacrilamida quando eu tenho que separar fragmentos que têm uma diferença de tamanho muito pequena entre eles. Então, além da nossa matriz, nós vamos precisar de um suporte físico aqui para que justamente eu consiga depositar essa minha matriz. O suporte físico é denominado de cuba de eletroforese. Usualmente é nada mais do que realmente como se fosse uma pequena baciazinha, um pequeno receptáculo, onde eu irei depositar a minha matriz. Isso pode ser feito de forma vertical ou horizontal, como aqui indicada, sendo que a horizontal usualmente é utilizada com agarose e a vertical é usualmente utilizada com poliacrilamida. E nós iremos precisar de alguém para produzir essa nossa diferença de potencial, gerar essa tensão entre as posições da nossa cuba de eletroforese, e essa é a nossa fonte. A fonte não tem absolutamente nada de especial. Se nós pensarmos, ela é como se fosse o carregador do celular de vocês. A diferença é que um carregador de celular ele vai gerar apenas 5 volts de diferença de potencial e você não consegue controlar essa diferença. A fonte aqui de eletroforese, ela nada mais é do que uma fonte regulável, ou seja, você consegue mudar essa nossa voltagem, essa nossa diferença de potencial. Eu posso aplicar uma diferença de potencial maior ou eu posso aplicar uma diferença de potencial menor. Basicamente, essa é a grande diferença entre elas, além, obviamente, de uma questão de potência, dado que, eventualmente, eu preciso de uma alta corrente, o que gera uma grande dissipação de watts. O que vai acontecer então é a nossa migração aqui nessa direção, se por acaso eu estiver trabalhando com uma molécula de DNA, e o parâmetro mais importante quando eu quero comparar uma eletroforese feita em diferentes cubas, ou seja, em diferentes bacias ali que armazenam, é a distância entre os eletrodos, como vocês podem perceber aqui. Eu tenho aqui um eletrodo negativo, indicado no preto, outro eletrodo aqui vermelho, indicado como positivo, e eu vou ter uma distância física entre eles. É justamente essa distância física o parâmetro mais importante. Por quê? Não importa a largura do meu gel, não importa o tamanho do próprio gel. O que vai definir a velocidade de migração dessas nossas moléculas na nossa matriz vai ser
a densidade, ou seja, a concentração do nosso gel, que nós já iremos abordar com maior detalhe, mas pensando no aparato eletroforético, o que vai definir essa velocidade de migração especialmente é a velocidade, a aplicação, a força, a corrente, o campo elétrico que nós aplicamos em volts por centímetro. Este campo elétrico aqui, então, é o que vai definir a velocidade. E os nossos centímetros aqui são justamente relacionados com a distância entre o nosso eletrodo ao outro. Assim sendo, eu posso ter, por exemplo, velocidades ideais de migração de acordo com o tampão utilizado. Então, por exemplo, se eu utilizar um tampão trisborato EDTA e eu tenho um fragmento menor de 1000 pares de base, ali menor que 1 kB, o ideal é utilizar entre 5 e 10 volts por centímetro. Se eu tenho um fragmento de 1000 pares de base a 5000, o ideal é usar ou trisborato EDTA ou trisacetato EDTA. Então, nós teremos aqui uma velocidade ideal de 4 a 10 volts por centímetro. Fragmentos maiores, para obter uma resolução melhor durante essa nossa situação, eu preciso aqui utilizar uma voltagem um pouquinho mais baixa, uma relação de 1 a 3 volts por centímetro, preferencialmente com tampão trisacetato EDTA, que vai funcionar com mais eficiência. Comentei aqui de um tampão que eu não havia mencionado até então. Eu preciso, de alguma forma, estabelecer contato entre esses dois eletrodos. Se eu tenho apenas o meu gel aqui nessa posição, eu preciso estabelecer um contato entre esse meu eletrodo aqui de baixo e meu eletrodo aqui de cima. E como eu posso realizar isso? Adicionando um líquido que seja condutivo e permita a transferência de elétrons de um lado para o outro. Assim sendo, nós utilizaremos esses tampões não só para manter essa nossa cuba em contato, também para preparar o nosso gel de agarose aqui em si, ou seja, eles precisam estar embebidos nessa nossa matriz, e também como uma forma de refrigeração, ou seja, eles vão manter termicamente aquela solução segura para que o nosso gel de agarose, que só vai sofrer algum dano caso seja aquecido, justamente não tenha um aquecimento excessivo. Então esse nosso tampão ele vai dispor eletrólitos para a nossa solução. Nós teremos o trisacetato EDTA, trisborato EDTA e outros tantos tampões diferentes, porque a única demanda inicial é o provimento de eletrólitos que deixem esse nosso meio condutivo. Muitos dos nossos tampões vão ser baseados em tris, ou 2-amino-hidroximetilpropano 1,3-diol, que é um agente tamponante, ou seja, ele vai controlar o pH durante a nossa corrida para que o mesmo não seja alterado, dado que a alteração de pH pode modificar o estado de protonação e desprotonação da nossa molécula de DNA e aí, consequentemente, alterar a maneira que a mesma estará migrando nessa nossa matriz diferencial. Usualmente a gente vai ter um contraíon ali atuando no nosso tamponamento, acetato, borato, fosfato, e também algo para proteger o nosso ácido nucleico. Então o E aqui de todos esses nossos tampões é o EDTA, que é o ácido etileno diamínico tetracético. O que ele vai fazer? Ele vai quelar íons divalentes, especialmente cátions divalentes, como magnésio, cálcio, e consequentemente a gente tem uma redução das nossas nucleases que atuam em solução. Ou seja, uma DNase, por exemplo, eventualmente ela precisa de um cátion divalente para conseguir quebrar a nossa molécula de DNA. Se por acaso eu tenho uma solução tal onde eu sequestro esses nossos cátions divalentes, as nucleases definitivamente não conseguem funcionar. E ao não funcionarem, elas não quebram a nossa molécula de DNA. Por fim, o outro evento que eu já mencionei é que, se por acaso eu tenho uma dissipação térmica em forma de potência, eu consigo mensurar a mesma em watts, o excesso de um tampão aqui ao redor vai causar o quê? Vai causar uma manutenção da temperatura, porque dado que o efeito Joule está emitindo calor ali pela passagem aqui de uma corrente de um lado para o outro, eu tenho uma solução, um volume maior para aquecer e, consequentemente, a minha diferença, o meu aumento de temperatura em graus Celsius por minuto será reduzido. Não necessariamente ele será reduzido o suficiente para que o seu gel não aqueça e derreta. Por isso que, eventualmente, nós vamos precisar reduzir a velocidade, ou seja, reduzir a taxa de volts por centímetro, o que vai trazer como consequência uma migração mais lenta. Mas, em contrapartida, o aquecimento desse meu aparato ele vai se equiparar ao resfriamento, ou seja, o tanto que ele vai perder temperatura para o ambiente da minha sala, ou, em última instância, eu vou precisar utilizar uma refrigeração ativa. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, por exemplo, colocar uma bombinha aqui que vai capturar esse tampão, tirar de dentro da minha cuba, passar por uma região onde ocorre uma refrigeração, um compressor, por exemplo, algo que esteja gelado, e retornar ele para a nossa cuba. Então eu ativamente reduzo essa nossa temperatura.
E eu posso colocar a minha amostra diretamente em solução? Não, eu preciso adicionar alguns compostos que vão nos auxiliar durante o processo da eletroforese. Por exemplo, alguns desses compostos eles estão envolvidos com aumentar a densidade da nossa solução. Por quê? Imagine se eu tenho que aplicar algo que está na horizontal, uma solução, e essa solução ela deve ir para baixo, ela deve afundar, o empuxo dela não deve ser o suficiente para mantê-la sem migrar para o fundo. Logo, eu preciso aumentar a densidade da mesma. E aí eu posso usar glicerol, sacarose, ficol, qualquer elemento ali que aumente a densidade da nossa solução. Por isso eu preciso misturar uma dessas moléculas com a nossa amostra a ser aplicada. Outra necessidade, não necessariamente da eletroforese, mas do operador que está aí na frente dela, é a adição de algum corante. E aí eu tenho vários. Eu posso trabalhar com chileno cianol e azul de bromofenol, que são os mais comuns, mas também vermelho de bromocresol e alaranjado G. Qual é o objetivo desses corantes? Eles vão justamente facilitar duas coisas. Durante o processo de aplicação da nossa amostra, eu quero visualizar a mesma ali. Eu preciso ver se ela realmente entrou no meu poço, se ela chegou ao fundo do meu gel e se eu apliquei corretamente. Durante a eletroforese propriamente dita, essas moléculas, por mais que elas não liguem ao DNA, elas migram como se fossem moléculas de DNA de tamanhos conhecidos. Ou seja, eu consigo acompanhar pela cor e pela posição dessa nossa cor em que ponto a nossa eletroforese está. E se eu já, por exemplo, provavelmente separei as minhas moléculas de interesse. Mas não só de sacarose e um corante, nosso tampão de amostra ou tampão de carregamento vai ser realizado. Nós podemos ter alguns adicionais para melhorar a performance do mesmo frente a algumas situações muito específicas. Por exemplo, eu posso ter uma situação tal onde eu tenho uma polimerase que tem um domínio de ligação ao DNA, ou uma enzima que tenha domínio de ligação ao DNA, ou seja, ela vai ficar interagindo avidamente com a nossa molécula. E eu preciso soltar essa minha enzima, essa minha proteína do DNA. Para isso, eu posso utilizar uma pequena quantidade de detergente, como por exemplo o SDS, ou dodesil sulfato de sódio, que vai facilitar esse processo de soltar enzimas do nosso DNA. Eu posso também adicionar o tal do EDTA, o ácido etileno diamínico tetracético, porque ele, novamente, sequestra cátions divalentes, inibe a ação de nucleases. E o próprio tris, que está também no agente tamponante em geral, para que ele, primeiro, justifique o seu nome de tampão, e segundo, mantenha o pH ali estável, seja porque eu preciso manter o grau de protonação dessa minha molécula para que a corrida ocorra adequadamente, mas sim também para manter, especialmente quando eu tenho uma molécula de RNA, que eu preciso cuidar do meu pH para evitar a degradação da mesma. Esses nossos agentes que aumentam a densidade, como vocês podem perceber, eles têm uma certa variação aqui de quantidade. Por exemplo, a sacarose é menos eficiente, você precisa trabalhar com uma relação de massa-volume maior. O glicerol ele já vai ter uma relação de massa-volume um pouco menor que a da sacarose, e o ficol vai ser mais eficiente ainda. Entretanto, a gente tem uma crescente de valores, um custo maior aqui nessa direção, e uma diferença de armazenamento, como ali é indicado. Aqui nessa coloração que vocês observam, nós temos os 4 corantes que eu mencionei nessa situação. De cima para baixo nós vamos ter o chileno cianol, o vermelho de cresol, o azul de bromofenol e o alaranjado G, que eles auxiliam aqui a nossa visualização da eletroforese, porque eu tenho noção de como está ocorrendo a nossa separação. E aí nós entramos num parâmetro extremamente importante, que é compreender primeiro qual é a porcentagem do gel de agarose que eu vou utilizar, e como esses nossos corantes, pelo menos os mais importantes, os mais utilizados, que é o azul de bromofenol e o chileno cianol, se comportam nessa nossa condição de eletroforese. Então, por exemplo aqui, se eu utilizar um gel de 0,5%, eu vou ter uma ótima separação de moléculas de 2.000 pares de base para moléculas de até 50.000 pares de base. Por que moléculas menores que 2.000 pares de base não são separadas? Elas são separadas, mas como é uma malha tão aberta, é como se fosse naquela nossa brincadeira no jardim, uma criança de 4 anos e uma criança de 5 anos correndo. Elas têm ali capacidades cognitivas e motoras bem parecidas, então elas não vão ter uma diferença de velocidade de migração intrínseca, mas como o tamanho delas é muito próximo, elas vão acabar chegando quase que juntas no final. Então eu não consigo diferenciar a nossa molécula maior da nossa molécula menor.
Por isso que eu vou precisar aumentar a nossa concentração. Então percebam aqui, se eu trabalhar com um gel de 2%, ao contrário do nosso inicial de 0,5%, que eu separava de 2.000 até 5.000, um gel de 2% vai ter uma eficiência em separar moléculas de 100 até 2.000 pares de base. Ou seja, exatamente o que essa nossa condição aqui de cima não tinha capacidade alguma de separar. Por isso que a agarose ela é tão versátil, você facilmente consegue manipular e modificar essa nossa concentração, essa nossa porcentagem e, consequentemente, você altera que tipo de bandas está separando. Aí sim, dentro de cada uma dessas diferentes categorias aqui, eu vou ter uma faixa de separação ótima, sendo que a regra é, quanto mais densa a minha agarose, melhor eu separo fragmentos menores e, consequentemente, pior eu separo fragmentos maiores. Porque observem aqui embaixo, se eu utilizar uma agarose de 5%, que ela não é sequer trivial de ser produzida em laboratório, você vai ter uma separação muito boa de moléculas entre 10 e 300 pares de base. Por que eu não vou separar moléculas maiores? Pela mesma justificativa. Se eu colocar dois adultos naquela brincadeira para correr, por mais que um tenha 1,80 m e outro tenha 1,85 m, a diferença de tamanho deles vai ser insignificante de tão fechada que é a nossa malha. Ambos vão ter uma dificuldade gigantesca e não vão chegar, ou melhor, praticamente não vão chegar no final por essa dificuldade. Assim, quando eu quero separar fragmentos menores, eu aumento a concentração da minha agarose. Quando eu quero separar fragmentos maiores, eu reduzo a concentração dessa minha agarose na minha solução, na minha matriz. Outro ponto interessante é que até 2% é muito fácil preparar essa nossa agarose. Quando nós passamos de 2%, esse processo já começa a ser complicado e você precisa fazer alterações no protocolo de preparação. Comparando aqui os nossos corantes, de acordo com o tamanho dessa nossa malha, quão fechada ela é, com a porcentagem, a concentração da agarose, nós vamos ter uma migração diferencial. Então, pensando aqui em tampão tris, borato e DTA. Um gel de 0,5, o nosso bromofenol, azul de bromofenol, em um tampão TBE, ele corre como se fosse uma banda de 750 pares de base. Aqui é um ponto extremamente importante, ele não liga em DNA, ele não liga em ácido nucleico, ele não liga em RNA, ele migra como uma banda de 750 pares de base. Logo, ele nos auxilia a acompanhar essa nossa eletroforese, mas ele não está identificando amostras, ok? Eu não estou vendo o DNA, eu estou vendo o corante que não está ligado com o DNA. Ele está simplesmente migrando da mesma maneira. Conforme a gente vai aumentando aqui a nossa concentração, percebam que no TBE mesmo, o nosso azul de bromofenol, que começou correndo como se fosse uma banda de 750 pares de base, agora ele está correndo no final aqui como se fosse uma banda de 12 pares de base. No trisacetato e DTA nós temos uma pequena variação, então nós precisamos entender que ao modificar a nossa solução tamponante, nós modificamos como a nossa eletroforese ocorre. Se eu pular para o chileno cianol, percebam que ele sempre vai migrar num tamanho maior do que o do nosso azul de bromofenol. Então nós sempre teremos o azul de bromofenol correndo lá na frente do nosso gel, lá no limite mínimo praticamente da separação e da resolução do mesmo, e o chileno cianol correndo lá em cima, mais intermediário em relação à nossa separação. É interessante perceber aqui, por exemplo, que eu tenho 0,5%, se o meu mínimo é 2.000 aqui, ó, o bromofenol vai correr sempre à frente da minha capacidade de separação. Se eu venho aqui para 2%, onde o meu limite mínimo é 100, percebam que o bromofenol ele corre ali junto com o meu limite mínimo de separação. Ou seja, para baixo do azul de bromofenol, ou melhor, para frente, adiante do mesmo, não faz mais diferença porque eu não tenho resolução naquele gel para separar. Já que o nosso chileno cianol ele está ali realmente dentro da faixa ótima de separação. Por exemplo, aqui no gel de 0,8, onde eu separo de 800 a 10.000 pares de base, ele vai correr ali 4.800 pares de base no tampão trisborato EDTA, ou então 6.500 pares de base no tampão trisacetato EDTA. Ele está ali mais dentro da nossa faixa intermediária de separação, e assim sendo eu consigo acompanhar bem a nossa corrida. Por isso que eu costumo combinar distintos corantes numa eletroforese de ácidos nucleicos. Quando eu penso nas matrizes de poliacrilamida, nós já vamos perceber algumas diferenças. A primeira delas é que se eu trabalho com uma concentração muito alta de poliacrilamida, eu vou conseguir separar fragmentos de um par de base. Percebam, aqui na nossa situação do gel de agarose, a menor separação que nós alcançamos é pelo menos 10 pares de base, e ainda assim numa situação muito especial. Quando olhamos aqui o nosso gel de poliacrilamida, qual vai ser a nossa situação? Nós temos uma faixa de separação muito menor. Perceba, nós conseguimos chegar aqui até
em separar bandas de 1 a 10 pares de base se utilizar uma concentração muito maior, o que é bem mais eficiente em fragmentos menores do que quando comparamos com o nosso gel de agarose. Nós podemos trabalhar também mais facilmente em um contexto não desnaturante ou num contexto desnaturante, onde eu estou separando a nossa molécula de DNA dupla fita ou a nossa molécula de DNA em forma simples fita após desnaturar a mesma, após separar essas duas fitas da molécula de ácido nucleico. Ou, pensando numa molécula de RNA, quando eu desfaço as estruturas secundárias dessa nossa molécula. Também temos a presença do azul de bromofenol e do xilanocianol, e mais ou menos a mesma ideia. O azul de bromofenol migra mais facilmente, o xilanocianol migra menos facilmente, mas o objetivo é similar. O objetivo é conseguir distinguir e avaliar essa nossa eletroforese durante a ocorrência da mesma. Outra necessidade que nós temos na realização de eletroforeses é a utilização de marcadores de massa, marcadores de peso molecular. Eu preciso saber, por exemplo, qual é o tamanho da minha molécula de DNA. Eu não posso assumir que ela tem um determinado tamanho. Eu preciso justamente confirmar o mesmo experimentalmente. Por isso que nós vamos usar essas escadas aqui presentes, que são nada mais que conjuntos de fragmentos com tamanho conhecido e previamente definido que você pode carregar em conjunto na sua eletroforese. Eu posso dedicar uma das minhas canaletas, ou seja, um pocinho aqui meu da minha amostra, única e exclusivamente para um marcador como esse aqui, onde eu vou ter essas diferentes bandas, aparecendo bandas essas que eu conheço o tamanho em pares de base. Eventualmente, eu também posso conhecer a massa que eu estou aplicando. Aí eu consigo, de duas maneiras, diagnosticar e compreender de maneira mais analítica a nossa molécula. Por quê? Percebam que essas nossas bandinhas aqui, esses nossos risquinhos que representam um aglomerado de um determinado tamanho de pares de base de uma molécula de ácidos nucleicos, elas podem ser mais branquinhas, ou seja, mais intensas, ou mais escuras, menos intensas. E é justamente essa intensidade da banda que define a massa presente nela. Se eu sei a massa que está presente aqui no meu marcador, eu posso comparar ela com a minha amostra e eu consigo decidir se a minha amostra tem a mesma quantidade, uma quantidade maior ou uma quantidade menor. A distância de migração pode ser utilizada para que nós possamos assumir e descobrir o tamanho da nossa amostra desconhecida. Esses marcadores eles estarão disponíveis em uma quantidade muito grande de variações, de ranges possíveis. Nós temos alguns deles que vão variar aqui de 500 até 15 mil, outros que vão variar de 125 até mais de 23 mil, e valores intermediários que variam de 100 a 5 mil. Isso vai variar muito em relação ao fabricante e o distribuidor desse nosso reagente, porque nós teremos quantidades e variações de tamanho de banda que podem ser ideais para o seu experimento. Como que o mesmo vai funcionar na prática? Vamos por essa situação. Aqui nessa nossa primeira canaleta, ou seja, onde eu apliquei o nosso marcador, no nosso gel de agarose, eu adicionei o marcador designado que DNA de fago lambda clivado com a enzima RIND3. Esse é o nome, como foi produzido esse nosso marcador. Vamos perceber aqui, ele tem uma banda com 23 mil pares de base, uma banda com 9.416, uma banda com 6.557, uma banda com 4.361 e assim sucessivamente. Como ele é um marcador, aspas, natural, ele tem esses valores quebrados aqui, ele não são valores redondos, por exemplo, 100, 200, 300, 400 e 500. Nada que impeça a sua utilização. Se nós temos aqui do nosso lado a nossa amostra desconhecida, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma comparação visual, ou seja, eu vou ver essa nossa banda 1 da minha amostra. Ela é menor do que a banda de 6.500, porque ela migrou mais rápido. Mas percebam que ela é maior que a nossa banda de 4.300, porque ela migrou mais lentamente. Então eu poderia visualmente ali, fazendo uma comparaçãozinha aqui, falar que ela tem algo ali ao redor de 5.000 pares de base. A mesma ideia eu posso aplicar aqui, 2.300 para a nossa banda 2, ela migrou mais lentamente, não tenho mais que 2.300, mas ela também migrou menos lentamente do que a nossa banda de 4.300. Então quando nós realizarmos ali uma comparação visual, eu poderia chutar ali 3.000 e pouquinho, 3.200, 3.500, talvez eu concorde com esse 3.200 aqui, e assim sucessivamente, a mesma coisa com a nossa banda 3. Ela é um pouquinho de nada menor que a de 2.000, então ela pode ser ali 1.900, 2.000, como aqui é indicado, alguma variação próxima a essa. Vocês já devem ter percebido que este aqui é um processo absolutamente impreciso. Por quê? Porque depende muito da sua percepção sobre a nossa eletroforese, sobre o nosso resultado, e se por acaso eu tenho 2.000, ou 1.900, ou
2010, por exemplo, qual é a nossa variação de tamanho. Por isso que eu posso realizar o quê? Uma previsão com base numa função da nossa migração. O que eu devo realizar? Eu devo medir em uma unidade de distância o nosso resultado do gel. Isso, literalmente. Eu posso, por exemplo, pegar uma régua aqui em cima dessa nossa foto e mensurar a distância física aqui em centímetros. Aí eu vejo que a primeira banda, 23.130 pares de base, migraram como se fossem, por exemplo, 1 centímetro, 2 centímetros. Essa segunda banda migrou como se fosse 3 centímetros, 4 centímetros. Eu vou mensurar isso objetivamente. E aí eu vou produzir uma função. E ao produzir essa função, eu posso interpolar a distância que a nossa amostra desconhecida percorreu e eu consigo descobrir o resultado. Como que ficaria para este nosso gel de exemplo? Nós teríamos algo como esse aqui. Vamos supor então que essa nossa primeira banda aqui, que apresenta ali uma grande quantidade de material, ela migrou ali 1 centímetro. Aí a nossa segunda banda migrou quase 2 centímetros, ali 1,5 centímetros. A nossa terceira banda migrou 1,8 centímetro e assim sucessivamente. Nós vamos simplesmente encontrar o quanto a nossa banda desconhecida aqui migrou e eu vou realizar uma interpolação disso para conseguir obter o tamanho preciso da mesma. Eu defino essa função aqui, essa nossa função vai permitir com que eu descubra qual é o tamanho quase exato dessa nossa molécula de DNA, ainda assim com, obviamente, alguma margem de erro, mas uma margem de erro muito menor do que simplesmente eu fazer uma estimativa olhando ali o tamanho das nossas bandas, apenas olhando. E como eu consigo observar o DNA? Eu já separei o mesmo nessa nossa matriz, nós vimos inclusive alguns resultados de uma eletroforese, mas como que eu posso visualizar essa molécula? Essa molécula, a princípio, ela é invisível, ou seja, eu não consigo enxergar a mesma a olho nu. Logo, ao terminar a minha eletroforese, eu apenas vou ver a agarose, o nosso gel, e os nossos corantes adicionados. Eu não consigo observar a molécula de DNA. Para isso, eu devo adicionar agentes intercalantes. O que são esses agentes intercalantes? São pequenas moléculas, como por exemplo o brometo de etídio, que elas vão entrar no meio dessa nossa dupla hélice, vão distorcer a mesma um pouco, por isso que elas têm um potencial mutagênico, e ao distorcer esse tamanho aqui, deixando ela um pouquinho mais aberta, ela fica presa aqui no meio dessa nossa molécula, e o mais importante, ela vai absorver luz ultravioleta e emitir uma determinada fluorescência. Assim sendo, eu posso agora sujar a minha molécula de DNA com, por exemplo, brometo de etídio, e aí eu vou enxergar o nosso DNA, na verdade, visualizando o brometo de etídio que está ligado no DNA. Percebam que é muito diferente do nosso azul de bromofenol. O azul de bromofenol ele corre como se fosse uma molécula de um determinado tamanho. Aqui eu vou ter o brometo de etídio entrando nessa nossa molécula de DNA e deixando o mesmo fluorescente. Por quê? Porque o brometo de etídio fica fluorescente. Consequentemente, ele está preso dentro dessa nossa molécula de DNA, nós enxergaremos a mesma no nosso resultado. Nós também, dado o potencial mutagênico ali, podemos utilizar outros compostos que seriam supostamente menos mutagênicos, como por exemplo o CyberSafe, o EvaGreen, o GelRed, entre outros. Eu posso também adicionar essas nossas moléculas aqui durante a eletroforese propriamente dita, o que corre o risco de distorcer a nossa velocidade de migração. Por quê? Porque eu modifiquei aqui o tamanho, estou pensando aqui em muitos pares de base, vou distorcer a minha molécula toda e eu posso ter um resultado alterado, ou eu posso, posteriormente à nossa realização da eletroforese, realizar uma revelação do meu gel ao adicionar essa molécula que vai intercalar no DNA lá que está no meio da nossa matriz, separado adequadamente, e permitir a visualização do mesmo. Sobre a mutagenicidade, nós podemos realizar algumas comparações aqui e observar, por exemplo, que quando eu realizo um teste Quando eu realizo um teste de Ames, por exemplo, com a produção de colônias revertentes, ou seja, que gera uma mutação que permite elas crescerem na ausência de determinado nutriente, nós podemos ter situações em que o CyberGreen, o EvaGreen e o brometo de etídio têm desempenho similar no potencial de produção mutagênica. Ou ainda situações tais que o CyberGreen, dependendo da concentração, pode ser mais mutagênico do que a molécula
de brometo de etídio ou molécula do concorrente Eva Green. Mas em situações extremas aqui, quando eu tenho concentrações maiores, eventualmente eu terei o nosso Cyber Green aqui produzindo um potencial mutagênico menor do que o Eva Green e a nossa molécula de brometo de etídio. Isso leva a uma situação tal em que nós não devemos necessariamente sempre acreditar cegamente em tudo que empresas de biotecnologia nos dizem, porque como bons cientistas, nós devemos compreender o que acontece e entender que a concentração é um parâmetro importante para essa mutagenicidade e que em distintas faixas de concentração esses compostos terão consequências diferentes para a nossa maquinaria de replicação do DNA. Então, não quer dizer que ao utilizar brometo de etídio eu consequentemente terei mutações e muito menos que ao utilizar Cyber Green eu estarei salvo dessas mutações. Por isso que é importante sempre utilizar os equipamentos de segurança adequados quando nós estamos trabalhando num laboratório. Por mais que muitos dos compostos que nós temos ali sejam inofensivos, ainda assim nós temos riscos inerentes ao uso dos mesmos e apenas uma pequena proteção pode nos salvar de problemas futuros. Tanto é que, se nós agora observarmos o brometo de etídio com uma ativação metabólica, ou seja, incubando o mesmo com enzimas hepáticas, nós teremos um aumento drástico da sua mutagenicidade. Ou seja, a molécula de brometo de etídio em si não teria um grande problema, mas o produto, quando o seu fígado tenta processar o mesmo, esse sim tem um potencial mutagênico muito grande. Só que, novamente, nós utilizamos no laboratório ali o brometo de etídio numa concentração próxima a 0,5 microgramas por ml, que estaria mais ou menos aqui nessa faixa de 0,5 microgramas por ml. E percebam que aqui o grau de mutagenicidade ele é proporcionalmente muito pequeno quando comparado a concentrações gigantescas que são bem, mas bem distantes das trabalhadas dentro do laboratório de biologia molecular. E aí sim, com o brometo de etídio ou o nosso agente intercalante de escolha embebido no nosso DNA, eu posso, a olho nu, não enxergar absolutamente nada, mas eu vou dar um banho de luz ultravioleta no mesmo e observar que, ao usar a luz ultravioleta, as nossas moléculas de DNA vão emitir fluorescência, porque eu estou visualizando, na verdade, a molécula fluorescente, o brometo de etídio, ou então o Cyber Green, ou qualquer outra molécula que eu tenha ali adicionado, e que eu consigo visualizar a mesma utilizando um filtro adequado. O resultado final é algo parecido com isso aqui, um fundo escurecido e as nossas bandas aqui presentes. E nós podemos entender agora como a eletroforese preparativa é realizada. Fiz aqui a minha separação e agora eu tenho interesse em obter essa banda aqui em específico, ou essa outra banda, ou ainda essa banda aqui de cima. O que eu devo fazer? Literalmente, eu vou lá com um bisturi e eu vou cortar esse meu gel aqui. Ao realizar este corte, percebam, eu tinha essa banda aqui, eu vim aqui e fisicamente removi este material. E aí eu posso purificar a minha molécula de DNA a partir daqui. Mas percebam que interessante, nessa nossa canaleta aqui, ó, eu tinha essa banda maior aqui, com uma quantidade bem maior de fragmentos de pares de base, e a banda aqui menor, esse outro fragmento menor. Ele continuou aqui no gel, ou seja, quando eu realizo a purificação apenas desse trechinho aqui que eu cortei, eu vou ter única e exclusivamente fragmentos deste tamanho aqui de interesse. Então eu usei a técnica da eletroforese para a separação das minhas moléculas e agora eu utilizo ela para preparar uma grande quantidade de uma molécula com um tamanho específico. Então, nós vamos utilizar esse material que foi recortado aqui do lado a partir da nossa situação do gel original para recuperar o DNA de interesse. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais e bons estudos!